Olá, eu sou Maíra Correia Castro, da Casa Mai, uma escola de aromaterapia, perfumaria, cultura e artesanato do aroma. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um assunto que nunca pode ser estressado, nunca pode se dar por completo, que é o famoso grau terapêutico que determinados óleos essenciais têm e outros não têm. Como esse assunto é infindável, infindável tem que ser a nossa paciência para explicar para as pessoas o que vem a ser este tal de grau terapêutico. Então, eu vou usar toda a minha paciência que o signo de Búfalo no zodíaco chinês me deu para novamente falar sobre esse assunto. Eu já tratei desse assunto nas duas palestras que eu dei para o Conaroma, em 2015 sobre adulteração de óleos essenciais, em 2016 sobre mitos e verdades da aromaterapia. São palestras muito longas, a adulteração está disponível gratuitamente no meu site, vocês peguem o link depois para assistir, é uma palestra super grande, acho que deu quase 2 horas e meia de duração. O Mitos e Verdades, eu voltei a falar sobre essa questão do grau terapêutico, mas realmente, como as pessoas não entendem muito sobre o mecanismo de atuação dos óleos essenciais, a gente sempre tem que voltar para falar sobre o mesmo assunto. Então, estou eu aqui de novo, né, tomando o tempo de vocês para falar sobre grau terapêutico. Essa história do grau terapêutico, ela é uma marca registrada de uma empresa norte-americana que se chama doTERRA. É uma empresa que atua em nível mundial com produtos, com óleos essenciais e produtos de aromaterapia, no esquema de marketing de multinível, como por exemplo é uma Mary Kay, uma Herbalife, que vocês já conhecem. E ela tem uma atuação realmente mundial, é uma empresa norte-americana, mas que atua também no Canadá, alguns países da América Latina, alguns países da Europa, alguns países da Ásia, e se eu não me engano, acho que ela está na Austrália também. E o principal concorrente dessa empresa nos Estados Unidos é uma outra empresa de multinível, a Young Living, que também atua nesse mesmo esquema de vendas, né? E quando a doTERRA, que inclusive é um split da Young Living, surgiu, ela veio com essa ideia, com essa história de que apenas os óleos dela têm grau terapêutico. Justamente para poder se diferenciar das outras empresas que vendem óleos essenciais, no sentido de que os óleos que essas outras empresas vendem podem até ser óleos essenciais puros, mas eles não serão terapêuticos. E por que eles vieram com essa sacada de marketing, que, diga-se de passagem, é brilhante, como toda empresa milionária tem sempre um departamento de marketing brilhante, né? Porque quando você está no mercado de aromaterapia, que é vender óleos essenciais, você anuncia que seus óleos essenciais são puros. Só que anunciar que os óleos essenciais são puros é, na verdade, quase que um pleonasmo, né? Porque óleo essencial não pode ser adulterado. Eles são na prática, mas eles não deveriam. Então, dizer que o seu óleo essencial é puro, se você é uma empresa que vende óleos essenciais, não é uma vantagem competitiva, é uma obrigação. Se você vende óleo essencial, é tua obrigação vender óleos essenciais puros. Então, ela jamais poderia ter um diferencial competitivo dizendo que elas vendem óleos essenciais puros. Inclusive porque ela estaria dizendo que as outras empresas estão adulterando, e isso poderia até dar um processo, pelo menos no Brasil, porque eu não conheço as leis dos Estados Unidos, mas poderia até dar um processo de difamação da concorrência. Então, eles vieram com essa história de que eles têm o famoso grau terapêutico, que é um misto de pureza com método de obtenção, destilação correta daquela planta, daquele óleo essencial, um cultivo numa região adequada para que o óleo essencial consiga dar todas as suas moléculas que se espera dele e que terão, portanto, uma ação terapêutica no nosso organismo. Agora, por que eu coloquei terapêutica entre aspas? Porque os óleos essenciais, mesmo quando adulterados, olha só, eles podem ser terapêuticos. A terapeuticidade de uma substância não está no fato dela ser pura, de origem natural, ou dela ser sintética. A terapeuticidade de uma substância está no fato dela carregar princípios que têm atividade em funções orgânicas dentro, né, de seres vivos. Se a terapeuticidade ela fosse uma coisa inerente apenas a substâncias naturais e puras, remédio de laboratório não funcionaria. E não é isso que a gente vê. Os remédios são substâncias, na sua maior parte, sintéticas, e todos eles têm uma ação terapêutica.
E uma outra coisinha que se esconde por trás também dessa ideia do terapêutico é que os óleos essenciais são substâncias apenas terapêuticas. Ou seja, elas não fazem mal como os outros remédios, que possuem efeitos colaterais, que te obrigam a tomar um outro remédio para combater aquele efeito colateral e fica aquela coisa que daqui a pouco você tem uma sacola de comprimidos para tomar todos os dias. Isso é uma falácia, porque os óleos essenciais, eles têm princípios ativos que podem ter uma ação terapêutica dependendo da dosagem e do organismo e da via de administração, mas óleos essenciais também podem provocar efeitos colaterais indesejados. Óleos essenciais, assim como medicamentos sintéticos, também podem ser venenosos, dependendo do óleo essencial, dependendo da dosagem, dependendo do organismo que utilizar esse óleo essencial. Então, alardear a terapeuticidade de óleos essenciais é uma coisa meio banal, porque os óleos essenciais, mesmo se não forem puros, eles serão terapêuticos. Quando a gente fala que um óleo essencial é terapêutico, na verdade a gente não está querendo dizer que ele é um óleo essencial que é terapêutico porque o outro óleo essencial não é. A gente às vezes fala isso porque as pessoas têm ideia de que os óleos essenciais é só um cheirinho que você coloca no ambiente para aromatizar a casa, mas que eles não sabem que eles, na verdade, podem atuar na promoção do equilíbrio orgânico psicológico. Então, é nesse sentido que a gente fala que os óleos essenciais terapêuticos, que é para diferenciá-los de perfumes, que é para dizer, olha, querido, isso aqui não é uma substância sem princípio ativo, tem molécula aqui que vai fazer X, Y, Z no seu organismo e vai te ajudar num tratamento de uma maneira complementar. Então, esclarecido isso, fiquem atentos, porque quando uma empresa chega e diz que ela apenas tem grau terapêutico, ela está querendo apenas alardear uma coisa que todas as outras empresas que vendem óleos essenciais, mesmo os que não sejam puros, também têm. Ela, na verdade, está usando o pouco conhecimento que o mercado tem sobre o que são óleos essenciais para dizer que ela tem uma vantagem competitiva. Só que existe uma outra coisinha a respeito de uma empresa dizer que ela tem óleos com grau terapêutico e as outras não têm. Quem está dizendo que ela tem grau terapêutico? No caso da doTERRA, é ela própria. Ou seja, ela diz que ela mesma se certifica. Ela é que diz que os óleos dela têm grau terapêutico. Não é uma terceira empresa, uma terceira instituição, um terceiro órgão que está dizendo. Só para fazer uma analogia, para vocês entenderem. Aqui em Curitiba, os meus filhos estudaram numa escola de inglês e o marketing dessa escola diziam que todos os alunos, a nota mínima deles era 9. Aí eu falei, pô, 9 é um notão, né? Em inglês, ó, garotada lá manja bem de inglês. Só que daí você tem que pensar, tá? Quem que aplica a prova? É a própria escola? Ou será que esses 9 na escola, quando se transformarem em pontos lá no TOEFL, lá no IELTS, serão quantos? Então, ou por exemplo, vamos imaginar que uma escola fala assim, os nossos alunos são nota 10, mas esse 10 é 10 também no Enem? Ou é 10 na avaliação deles? Porque a gente, às vezes, pode ser muito pouco exigente com as avaliações que a gente faz. Então, o bacana é quando você tem uma empresa certificadora que ela própria avalia os competidores no mercado e diz, olha, esse competidor é nota 9, nota 10, ou esse competidor tem grau terapêutico. Por isso que existe a ISO, entendeu? Por isso que as empresas ficam doidas através de certificação da ISO, porque a ISO usa os mesmos critérios para avaliar as empresas no mundo inteiro. Então, quando alguma empresa tem a 9.000, tem a 14.000, qualquer coisa que seja, significa algo, porque alguém respeitado no mercado inteiro que está dizendo que ela tem aquela padronização. Ou vamos imaginar uma escola que consiga, por exemplo, um IB, que é o International Baccalaureate. Significa que a escola foi avaliada por critérios globais e ela conseguiu uma certificação. Então, isso é uma coisa bacana. Agora, quando uma empresa, ela própria se autoavalia, ela própria diz o que ela faz, não estou dizendo que isso não é uma prática adequada, porque é muito importante que todas as empresas tenham os seus próprios critérios de avaliação. Mas isso é coisa que a gente deixa dentro de casa, não precisa ficar falando para os outros. Isso não é vantagem competitiva. Vantagem competitiva é aquilo que pode ser medido em relação às outras empresas. E neste caso, o grau terapêutico não é. E eu não estou aqui falando mal da doTERRA, pelo contrário, é uma empresa muito linda,
que tem algum, até que se prove o contrário, né? Mas tem projetos de fair trade, de sustentabilidade, de promoção de comunidades no mundo inteiro. É uma empresa admirável. Eu estou doida para comprar os óleos essenciais da doTERRA, só não compro ainda porque realmente ficar pagando óleo na conversão do dólar, numa empresa que não está estabelecida no Brasil, a mim não me parece muito interessante. Sendo que a gente tem empresas maravilhosas aqui no Brasil, com um grau de qualidade tão bom quanto. Mas ele tem alguns produtos muito bacanas, como a pasta de dente, que eu acho maravilhosa. Tem aqueles bidlets de hortelã, bedlets, qualquer coisa assim de hortelã, para você colocar na boca e purificar. Você tem de derreter, você tem essa energia Shield, essa energia On Guard, tem coisas maravilhosas. Eu tô doida para poder comprar, mas eu quero comprar em real. Em real, real mesmo. Eu quero que essa empresa venha e a gente possa pagar tributos, quer dizer, que ela pague tributos para vender os óleos essenciais aqui no Brasil. Então, quando vier, quando se instalar, será muito bem-vinda. E mesmo que ela seja bem-vinda, todos nós somos maduros, adultos e vacinados, eu estarei aqui continuando a dizer para vocês que grau terapêutico não é vantagem competitiva, porque se você está no mercado de aromaterapia e vende óleos essenciais, mesmo que se eles fossem adulterados, ainda assim eles teriam grau terapêutico, tá bom? Um beijo e fiquem bem. Até!